Pastor Tim, nos programas anteriores, o senhor falou a respeito da origem edênica do sábado, não é? Que ele surgiu na criação. O senhor mencionou vários textos no Velho Testamento em que ele aparece como dia de guarda. Agora, passando para o Novo Testamento, os apóstolos guardaram o sábado? Com certeza. Alguns, ou para dizer muitos, quem sabe, discordariam desse ponto de vista por sua interpretação da Bíblia. Mas se você pegar o Novo Testamento cuidadosamente, você vai ver, por exemplo, que Lucas 23 fala que os seguidores de Jesus, com referência específica às mulheres, guardaram o sábado depois da morte de Jesus segundo o mandamento. Agora, também Jesus é mencionado em Lucas 4,16 como tendo o costume de frequentar a sinagoga ao sábado. E alguém poderia dizer, bom, isso aí é natural, porque o sábado mudou por ocasião da ressurreição. Mas se você tomar os 4 evangelhos que não foram escritos ao pé da cruz, ou junto à sepultura, mas décadas depois, independente de quando você os datar ali, se o sábado já houvesse sido substituído ou suplantado pelo domingo, nesse caso, a linguagem dos evangelhos já deveria ter transparecido isso de uma maneira mais clara. Mas, friamente, o domingo em todos os evangelhos é simplesmente chamado de "e no primeiro dia da semana", sem nenhuma deferência a esse dia. Agora, é lógico que João fala ali também que uma semana depois, um domingo, ali estando com portas trancadas, etc., então Jesus apareceu, mas nenhum lugar diz que o motivo era uma reunião de adoração. Era por medo dos judeus. Paulo, nos seus escritos, fala de que a lei, incluindo o sábado, não salva ninguém. As cerimônias chamadas de sábado foram até, elas permaneceram, vigoraram até a cruz. Mas a santidade do sábado semanal permanece. No livro de Atos, nós temos algumas declarações muito interessantes. Paulo frequentava a sinagoga, sim, por um motivo evangelístico, mas se você der uma olhada, por exemplo, em Atos 16:13, onde não havia sinagoga, ele foi para junto de um rio ali para ter momentos de culto e de oração. Agora, eu creio que o ponto mais importante de todos é quando Paulo chega ao final do seu ministério, está sendo julgado em diferentes instâncias e ele se defende. Por exemplo, você tem ali Atos capítulo 25, o verso 8, depois o 26, 4 a 6, e mais para frente também você tem o 28, 20. Paulo diz claramente: a minha vida vocês todos conhecem. Eu continuei vivendo fariseu até hoje. Eu em nada pequei contra a lei dos judeus, nem contra o templo, etc. Agora, se ele tivesse abandonado a mais sagrada instituição do judaísmo, que é o sábado, ele teria sido acusado por isso. E ele estava sendo julgado por aceitar Jesus de Nazaré como prometido Messias. Pastor Tim, embora o senhor tenha acabado de falar que o apóstolo Paulo aparentemente guardou o sábado e há evidências, em suas cartas muitas vezes há a impressão, e muitos interpretam assim, que ele teria desautorizado a observância da lei e, portanto, dos mandamentos. Não há uma certa contradição? Não parece que as cartas do apóstolo Paulo, muitas delas, levam à interpretação de que o sábado não precisaria mais ser guardado? Se eu quiser interpretar dessa maneira, eu posso. Mas eu creio que o problema não está no texto bíblico, mas na minha interpretação do texto. Paulo fala em Colossenses 2 que os sábados foram, no caso, sombra dos bens vindouros. Ninguém vos julgue por causa de dias de festa, lua nova e sábados, etc. Tenha em mente que em muitos casos, e eu trato isso especificamente no meu livro Sábado na Bíblia, em muitos casos se referem às festividades anuais judaicas, também chamadas de sábados. Algumas são chamadas de dias de festas e outras de sábado. Então esse é um assunto interessante. Se você der uma olhada no livro, você vai ter uma ideia
ali dessa questão. Mas, em realidade, aquilo que apontava para Cristo, algumas dessas festividades terminaram na cruz. Mas nós temos evidências claras de que Paulo continuou um observador do sábado semanal. Pelos textos que nós mencionamos do livro de Atos, mas há um que eu gostaria apenas de chamar a atenção e que é atribuído por alguns a Paulo e outros para um outro escritor. Mas não entrando nessa discussão, Hebreus capítulo 4 fala claramente no exemplo do descanso divino. E aqui diz, resta, e eu estou fazendo alusão a Hebreus 4, 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E diz que assim como Deus entrou no seu descanso, nós devemos entrar ali. Esse é o apelo de Hebreus. Alguns diriam que nos versos anteriores, quando fala de um outro dia, que aquele seria o domingo. Mas esse outro dia na qual os israelitas deveriam ter entrado já foi dado a Josué e a Davi. Agora, naquela época nem se cogitava a observância do domingo, então não pode se referir ao domingo. Mas o próprio texto diz é hoje. Hoje tome a decisão de entrar nesse descanso de Deus. E que descanso é esse? É o descanso da justificação pela fé nos méritos de Cristo, do qual o sábado é um sinal.